Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós, Senhor. Santo Antônio de Lisboa, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Caríssimos fiéis, no dia de hoje temos a festa de São José Artesão. Uma festa que foi estabelecida por Pio XII e que nos leva a considerar o nosso chamado à santidade, sobretudo no cumprimento do nosso dever de Estado. Afinal de contas, nós somos todos chamados à santidade. Como disse o Santo Padre Pio XI, que ninguém estime que este chamado se dirija a um pequeno número escolhido e que os demais poderiam permanecer em um nível inferior de virtude. Esta lei da santidade obriga, como é patente, absolutamente todo o mundo sem nenhuma exceção. Afinal, nós bem o sabemos, caríssimos, só há santos no céu. E também somente há santos no purgatório. Afinal de contas, para nos salvarmos, devemos ser santos. Se nós não quisermos passar a eternidade no inferno, nós devemos ser santos. Mas, afinal de contas, o que é ser santo? Nós não podemos confundir santidade com canonização. Certamente existem muito mais santos que não são canonizados do que canonizados. Mas então o que é ser santo? Nós podemos resumir a santidade em reproduzir em nós mesmos as perfeições divinas, pela obediência à vontade de Deus e pela imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós crescemos então na santidade na medida em que crescemos na caridade, na medida em que nós amamos a Deus e dirigimos nossos atos para Ele, que é o nosso fim último e nosso bem supremo. Assim, a santidade não é facultativa. Caríssimos, a santidade é absolutamente necessária para a salvação. Afinal de contas, só pode participar da vida divina quem está conformado a ela. Só pode passar por uma porta quem está conformado a ela. Uma chave só vai abrir uma fechadura se for a chave certa, se for a chave conformada àquela fechadura. É um erro monumental achar que alguém pode se contentar de viver uma vida honesta com uma prática medíocre da religião, ou ainda pior, achar que é possível conciliar a vida mundana com a prática fiel da religião. Absolutamente ninguém escapa da obrigação de tender à perfeição. A santidade, sendo a perfeição da caridade, é nada mais, nada menos que o estado normal do cristão. O cristão que não busca a santidade é um ser incompleto e atrofiado. É alguém que foge do seu estado natural de ser. Enfim, é alguém que está se desfigurando
que está buscando se tornar algo que ele não deveria ser. É um ser monstruoso, que não quer atingir o fim para o qual foi feito, que não quer alcançar o bem que lhe foi dado por seu Criador. Não é nada mais, nada menos que um filho ingrato, que recusa a herança que lhe foi dada generosamente por seu bondoso Pai. Nós temos então a obrigação de tender à santidade. E isto é consoante a grandiosidade da vida católica. A vida católica, caríssimos, é grandiosa. Afinal de contas, nós somos chamados a participar da vida divina pela graça. Nós não podemos menosprezar, nós não podemos subestimar a vida sobrenatural que nos é dada por Deus. Nós fomos criados para o céu. Nós fomos criados para uma vida verdadeiramente grandiosa com o nosso Criador por toda a eternidade. Nós fomos criados para proclamar, defender e dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem. Não é pouca coisa. Mas, escutando essas palavras, nós podemos imaginar que estaríamos destinados a uma vida cheia de grandes obras, de grandes feitos. Nós poderíamos imaginar que o que nos aguarda é uma vida digna de um filme de Hollywood. Escutando essas palavras, nós já imaginamos as grandes histórias e grandes milagres dos santos que tanto nos fascinam. Santos que pela sua vida e pelos seus milagres dão testemunho da grandiosidade da eternidade. No entanto, nós podemos nos iludir diante de tudo isso, ou melhor, deixar o demônio nos iludir, que nós devemos buscar grandes feitos por nossas próprias e tão pequenas forças. Nós podemos imaginar que o que realmente importa são as obras grandiosas, ou imaginem só milagres, profecias e outras coisas mais. Podemos imaginar que o que importa no fim das contas é o resultado material ou sensível, deixando de lado a nossa união interior com Deus, levando assim a imprudências, ao orgulho ou até mesmo ao erro. Ou então, por outro lado, podemos nos desencorajar desde o início, achando que a vida católica é um grande e pesado fardo, que nunca faremos as grandes obras que os grandes santos fizeram. Estas duas descrições podem parecer um tanto quanto caricaturais. Mas estas tentações são muito, mas muito comuns. Quem nunca se imaginou convertendo meio mundo por meio de excelentes argumentos no Facebook? Quem nunca se imaginou convertendo tais pessoas que muitas vezes são de grande estima, com um punhado de argumentos que acabou de ler no catecismo e que lhe parecem de extrema obviedade e evidência? Ou então quem nunca desanimou diante das provações e cruzes dessa vida,
como a resistência e hostilidades das mesmas pessoas que há poucos momentos atrás estávamos tentando converter, super animados com aquele punhado de argumentos. Ou então, o fato de não conseguir perseverar em um hábito de oração, ou então da própria preguiça no cumprimento dos deveres de Estado. Ou, em suma, parafraseando São Paulo apóstolo, quem nunca desanimou diante do bem que quer fazer e não faz, e do mal que não quer fazer e acaba fazendo. Se São Paulo apóstolo já se queixava disso, acaso queremos estar imunes deste sofrimento, desta cruz, que é simplesmente o nosso próprio estado de pecador? Mas neste momento os senhores podem estar se perguntando: e onde entra São José nessa história? O que São José, que festejamos hoje sob o título de artesão, tem a ver com tudo isso? Ora, ele é justamente, caríssimos, o grande exemplo que devemos seguir na nossa vida espiritual para crescer na santidade sem cair nesses erros. Justamente se ele, príncipe da casa de Davi, pai putativo do Filho de Deus, esposo da Santíssima Virgem Maria, patriarca da Sagrada Família, patrono da Igreja Universal, terror dos demônios, se ele, que tem todos esses gloriosos títulos, é festejado hoje sob o título de artesão, é porque ele recebeu tantas graças e tantos privilégios para o cumprimento do seu dever de Estado, de sustentar e proteger com o seu trabalho, pelo seu dever de Estado, a Sagrada Família. E assim colaborou ele para a obra da salvação, colaborou no próprio governo do universo, segundo a vontade de Deus. E é justamente assim, no seu dever de Estado, de protetor e sustento da Sagrada Família, que ele se santificou. Se São José é um tão grande santo, é porque ele fez por amor de Deus, no silêncio e na obediência, aquilo que ele devia fazer como um bom patriarca: sustentar por seu trabalho e proteger aqueles que lhe foram confiados, na família que lhe foi confiada, que não são nada mais, nada menos, senão o próprio Deus encarnado e a Santa Mãe de Deus. Diante de São José, depositário de um tão grande tesouro, o próprio Deus e a Mãe de Deus, pode nos espantar o seu silêncio sobre o grande mistério da encarnação que lhe fora revelado, e diante da grandeza daqueles que estavam sob a sua custódia. Alguém poderia perguntar se não seria errado manter obscuros tesouros tão preciosos como são Jesus e Maria, sem nada dizer sobre eles. Não haveria porventura oposição entre a missão confiada aos apóstolos e a missão confiada a São José? Jesus é revelado aos apóstolos para ser anunciado em todo o universo a toda criatura. E ele é revelado a São José justamente para ser ocultado. Estaria Deus se contradizendo nessas vocações tão opostas? Caríssimos, Deus não se contradiz jamais. Esta aparente disparidade tem por fim mostrar esta verdade importante, que toda a perfeição cristã está na obediência e na ordenação devida ao seu fim.
Aquele que glorifica os apóstolos pela honra da pregação, glorifica também São José pela humildade do silêncio. E justamente a perfeição está nesta tão bonita e perfeita ordenação das funções de cada um. Aprendamos nisto que a glória dos cristãos não está nos empregos, e sim em fazer a vontade de Deus, no dever de Estado que lhe é confiado. Se todos não têm a honra de pregar Jesus Cristo, se nem todos ocupam as mais altas funções na hierarquia eclesiástica, se nem todos ocupam os mais altos cargos da sociedade, todos têm a honra de obedecer a Deus e colaborar no seu dever de Estado pelo bem da sociedade civil e pelo bem da sociedade eclesiástica. Todos têm a honra de servir a Deus no seu devido estado. E é esta a glória de São José e a grande honra da vida católica. E aí está todo o grande exemplo de São José. Ele foi grande, grandiosíssimo, cuidando dos mais preciosos tesouros que poderiam estar na terra, o próprio Deus e a Mãe de Deus. Mas justamente no cumprimento do seu dever como pai e marido, na devida execução do seu ofício, por amor de Deus e com a ajuda de Deus. Foi assim que ele se santificou. E isso bem mostra como é no cumprimento de nosso dever que nós seremos grandes e que podemos ser cada vez maiores na medida em que crescermos na caridade. E aí lembremos da obrigação da santidade. A santidade é justamente acessível a todos, pois ela é a perfeição da caridade na vida ordinária. É seguir o exemplo deixado por São José, fazer o próprio dever por amor de Deus. Não está em fazer coisas materialmente grandes, extraordinárias. Não está em possuir dons extraordinários. Não está, muito menos, em galgar postos na sociedade civil. Não está, menos ainda, nas riquezas materiais. A santidade está em fazer aquilo que você deve fazer por amor a Deus, em sofrer aquilo que Deus lhe permite sofrer por amor a Deus. São Jerônimo disse: alguém pode muito bem me dizer, não posso jejuar, mas quem poderá me dizer, não posso amar? E ainda escreveu Santa Margarida Maria Alacoque: basta amar a Deus para ser santo. Quem então há de nos impedir de sê-lo? Para ser santo basta dirigir sua vontade a Deus como fim último e ordenar todos os atos da nossa vida, todos os nossos atos do dia a dia para Ele. Enfim, nunca é demais repetir: a santidade não consiste em grandes e magníficos feitos, mas em bem fazer cada pequena coisa por amor a Deus. Basta fazer tudo aquilo que devemos fazer a cada instante por amor a Deus, dirigindo-nos a Ele, que nós estaremos caminhando a passos largos para a santidade.
É isso que os grandes mestres da vida espiritual chamam de dever do momento presente. Deus quis nos associar ao governo do universo pelo nosso trabalho. E assim, cada pessoa tem um papel determinado na sociedade para o seu bom funcionamento. Justamente a beleza da obra de Deus está na sua ordenação. De forma que o homem, como bem ensina Aristóteles, como um animal social, não pode suprir sozinho todas as suas necessidades naturais. E assim, um indivíduo depende do outro na sociedade para o seu bem. E cada indivíduo colabora na sua função, no seu ofício, para o bem comum da sociedade. E isso no plano natural. Agora, pela graça, nós somos elevados à ordem sobrenatural. E por nosso trabalho, cumprindo nosso papel na sociedade, colaborando para o bem comum da sociedade, nós podemos, além disso, nos santificar e nos dirigir para a vida eterna. Como católicos, pelo nosso trabalho, devemos, como São José, trabalhar não somente para cumprir uma tarefa, afinal de contas, não somos kantianos. Não devemos cumprir por mero dever. E não devemos nos contentar com a busca do bem comum, embora isso seja essencial. Mas devemos ir além da busca do bem comum, natural. Devemos trabalhar para a nossa própria salvação, para a salvação do nosso próximo e para a santificação de toda a igreja. E é justamente no cumprimento do nosso dever presente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto policial, enquanto juiz, enquanto dentista, enquanto frentista, enquanto lixeiro, enquanto zelador, enquanto empregado, enquanto sacerdote, que nós vamos nos santificar. Se, por exemplo, como dentista, extraio um dente, devo fazê-lo por amor a Deus. E estarei não somente buscando o bem comum da sociedade e participando do governo do mundo, mas estarei me santificando a própria igreja pela comunhão dos santos e dirigindo a mim mesmo a salvação e aurindo méritos para o nosso próximo se santificar e para que as almas do purgatório possam ser aliviadas de suas penas. E não somente São José se santificou no seu dever de Estado, pelo cumprimento do seu ofício, como ele o fez sem grandes acontecimentos, de forma normal, na simplicidade de sua vida escondida em Nazaré, sendo artesão, sustentando e defendendo a sua família, suportando grandes sofrimentos, no mais absoluto silêncio, sem reclamar, sem se revoltar. Vejam quantas cruzes carregou São José. Ele, que era um homem justo e, portanto, santo, e que via a patente justiça e, portanto, santidade de Maria Santíssima, ele ficou confuso diante da gravidez de Nossa Senhora. E, em silêncio, sem estardalhaço, sem reclamar, sem reivindicar nenhum direito, ele simplesmente quis se retirar e foi consolado pelo anjo. Diante do censo de César Augusto, ele se dirigiu a Belém,
terra de Davi, com sua esposa prestes a entrar em trabalho de parto. Obedeceu ele à autoridade legítima, sem nenhuma revolta, sem nenhum desejo revolucionário de dizer: é um absurdo que eu tenha que me deslocar por conta própria, sem ser subsidiado, com minha mulher grávida, para responder a um censo. Isto é um absurdo, isto é um descaso com a sociedade. Não, ele simplesmente foi. Em seguida, ele teve que fugir do ódio de Herodes, que matou as crianças e que queria matar Jesus. O que ele fez? Fugiu para o Egito. O que o anjo falou para ele? Pega a criança, pega a tua mulher e vai para o Egito. Por uma terra estrangeira, sem ter seus bens, sem ter conta bancária, sem saber onde ia morar, sem saber o que ia comer, sem saber onde iria viver, e sem reclamar com o anjo, nem pedir nada, sem pedir Bolsa Família, ele foi para o Egito. Também não demonstrou nenhuma revolta, nenhum descontentamento, mas em tudo, com simplicidade, com tranquilidade, ele buscou fazer a vontade de Deus. Voltou para Nazaré, com o medo de que o herdeiro de Herodes buscasse ainda cumprir o desejo sanguinário de seu pai. Mas foi confortado pelo anjo. Mais tarde ainda, sendo ele o guarda da Sagrada Família, aquele que deveria zelar para que nada acontecesse com o menino Jesus, ele se vê separado do menino Jesus, quando a Sagrada Família retorna da peregrinação a Jerusalém. Nosso Senhor resolve ficar no templo, sem avisar seus pais, sem buscar consolá-los, sem dar nenhuma justificativa. E eles, confusos, simplesmente vão atrás do menino Jesus e nada o repreendem, pois sabem que ele é o Senhor dos Senhores. São José nos mostra justamente que é no cumprimento simples da vontade de Deus, na obediência e na confiança em sua divina providência, sem buscar grandes obras materiais, é aí, na simplicidade de espírito, que nós vamos nos santificar, e aí que nós vamos encontrar a verdadeira grandeza, que é a grandeza da graça. Isso mostra justamente que é a graça santificante, a fonte primordial da nossa verdadeira grandeza. É ela que confere à nossa vida, por mais banal e ordinária que pareça, a verdadeira nobreza e o imperecível esplendor de filhos de Deus. Mas este dom da filiação divina, este dom da graça, nos mostra claramente, São José é um dom oculto, que nós só podemos enxergar com os olhos da fé. É principalmente no silêncio, caríssimos, que se edifica o reino de Deus, o qual é, antes de tudo, interior e escondido no íntimo da nossa alma. Diz São Paulo na Epístola de Páscoa: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É claro que a graça possui uma virtude que se manifesta quase sempre exteriormente, pela irradiação das obras de caridade. E assim é pelo exemplo que nós identificamos um católico. O segredo do seu poder é, no entanto, muito, mas muito íntimo.
A verdadeira intensidade da vida católica reside no fundo do coração, onde habita Deus, adorado e servido na fé, no recolhimento, na humildade, na obediência, na simplicidade, no trabalho e no amor. A nossa atividade exterior, caríssimos, o nosso apostolado, só possui estabilidade e fecundidade sobrenatural na medida em que se prende a esta nossa vida da graça. É evidente que em nenhum momento condeno o apostolado, a defesa e testemunho da fé. Em nenhum momento se condena as obras de caridade. Muito pelo contrário. Como diz Santo Estevão, é esta a riqueza da igreja. Mas tudo isto, todas as nossas obras, todas as nossas atividades apostólicas, até mesmo nossas tretas, devem irradiar da caridade. A defesa da fé deve irradiar da caridade. As obras de misericórdia devem irradiar da caridade. O cumprimento do nosso ofício deve irradiar da caridade. É dentista que a extração de dente irradia da caridade. É policial que a prisão e o combate dos bandidos e o combate ao crime irradia da caridade. É engenheiro. Faça integrais e derivadas pela caridade. E São José é chamado de justo nas Escrituras. Ou seja, ele agradava a Deus pela santidade da vida. Tinha grandiosa e profunda vida interior, buscando sempre a vontade de Deus, mesmo se não bem a compreendesse. Estava sempre unido a Jesus e a Maria. O sustentava e defendia, fazia a vontade de Deus, mesmo que não compreendesse perfeitamente os desígnios da providência. E dessa vida interior jorrava a santidade exterior. Irradiaremos verdadeiramente com tanto mais fruto, quanto mais ardente for o foco sobrenatural da nossa vida interior. Afinal de contas, caríssimos, que poderemos fazer de maior na terra do que promover o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as almas? Que obra poderá ter maior valor do que essa? Que obra pode excedê-la? E é nisto que se resume toda a obra de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santa Romana Igreja. E assim, caríssimos, para concluir, e eu prometo que esta é a conclusão, estejamos bem convencidos de que trabalharemos mais para o bem da Igreja, para a salvação das almas e para a maior glória de Deus, procurando, antes de tudo, permanecer unidos a Ele por uma vida cheia de fé e de amor, que tenha somente a Ele por objeto. Isto é muito mais importante do que uma atividade devoradora e febril, que não nos deixasse ocasião para encontrar a Deus na solidão, no recolhimento, na oração e no desprendimento de nós mesmos. Ora, nada favorece tanto esta união intensa da alma com Deus como a vida sobrenatural, que é por si mesma oculta. Donde a importância da contemplação da vida de São José para amarmos a humildade, para amarmos a obediência à vontade de Deus, que se manifesta pelo nosso dever presente. Que se for a vontade de Deus, façamos obras grandiosas de apostolado. Que se for a vontade de Deus, sejamos prósperos nos nossos ofícios. Que se for a vontade de Deus, possamos nos dedicar com grande ardor
as obras de caridade para com o nosso próximo, mas que tudo isso seja decorrente da nossa santidade, porque tudo isso seja decorrente da nossa vida da graça, porque se não for decorrente da nossa santidade, da nossa união interior com Deus, nós estamos buscando espantalhos que vão nos condenar ao inferno, pois lembrem, só vamos para o céu se formos santos. E assim recorramos a São José, artesão e padroeiro da Igreja Universal, para que venha em nosso socorro nas dificuldades e cruzes da nossa vida, e aprendamos com ele a grandeza da vida cristã, pela qual nós participamos da obra da salvação, no zeloso cumprimento dos nossos deveres, sejam eles quais forem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.